Yuta afunda a espada dentro da barriga de Itadori. Parece que ele quer alguma coisa com Sukuna e que na verdade ele não queria matar o Itadori. Ele sabia que apenas com aquilo o Itadori não iria morrer. Jujutsu Kaisen, capítulo 141. Bora conferir. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje Jujutsu Kaisen, finalmente um grande capítulo. Eu confesso que eu curti pra caramba. E antes que me falem que eu sou hater do Yuta, por favor gente, entendam o que eu tô falando. Eu não sou hater, eu só estou analisando conforme o que eu penso, tá bom? Muito obrigado. O capítulo tá aí embaixo, só que ele tá em inglês, beleza? E se não tem só isso, tem também o Discord pra você trocar uma ideia lá no canal, beleza? Bom, vamos lá, né? O começo do capítulo são as dificuldades do Itadori enfrentando o Yuta, principalmente por causa da espada. Ele tem que arrumar alguma forma de lutar com uma espada. E olha, gente, pra um cara que tá há 6 meses no mundo Jujutsu, já enfrentou uma maldição especial, tá enfrentando o Yuta, enfrentou uma pá de cara forte, perdeu várias vezes, isso é claro. Só que várias outras vezes ele conseguiu se dá bem, e outra que ele nem tá 100%, ele tá saindo muito bem com o Yuta. Embora o Yuta também talvez não esteja mostrando todo o seu poder. Bom, enfrentando toda essa dificuldade, ele tenta arrumar alguma forma de lutar contra o Yuta, assim como quando ele lutou com aquele maluquinho do bigodinho que parecia um gênio falante, que deixava o corpo, era muito duro, era muito difícil de enfrentar o cara lá no arco de Shibuya, porque ele teria que imbuir toda a energia ao decorrer de todo o seu corpo para poder lidar com a espada. Só que como a espada do Yuta e é o Yuta, é muito difícil dele fazer isso. Mesmo que ele tentasse bater de frente com a espada com um soco, por exemplo, com certeza ele seria cortado por causa do nível de poder do Yuta. Nisso, um dos melhores lutadores, que é o Yuji, ele vai pra cima de um carro, ele entra em cima do carro pra tentar fugir, acaba encontrando uma faca, e nisso que ele acha essa faca de sobrevivência, ele vai usar essa faca pra lutar contra o Yuta. E eu gostei muito que ele lembrou do ensinamento do Gojo Sensei, e se não bastasse só isso, ele mostrou que ele era hábil pra lutar dessa forma. Ou seja, o Yuji, ele é um excelente lutador. E ele começou a ser um cara, um feiticeiro Jujutsu muito, mas muito melhor. Com os ensinamentos do Todou, esse tempo que ele passou talvez com o Chozo, talvez tenha rolado algum ensinamento ali também, não sei. Mas cara, ele tá aprendendo mais e isso eu tô gostando. O Yuji, ele tá tendo um desenvolvimento que eu não esperava do personagem, tanto psicologicamente, mentalmente, quanto desenvolvimento até o próprio de luta. Enquanto antes se baseava muito mais no soco, no Black Flash, ou Kokusen, como você preferir chamar, agora não. Agora tá diferente, ele tá meio que usando mais a cabeça, então eu tô achando que o Yuji ele tá muito mais inteligente. Bom, o Yuji vai usando essa faca para poder rebater os ataques do Yuta, enquanto os dois vão trocando ali. Só que o detalhe é, o Yuji está imbuindo energia amaldiçoada dentro da faca para poder dar os golpes no Yuta. Só que ainda não é perfeito, ele ainda não consegue fazer isso daí de uma forma muito boa, por isso que ainda tem aqueles resquícios, aqueles deslizes ali. Então isso é nada mais, nada menos que natural. Não é uma arma amaldiçoada assim como a Maki usava, entendeu? Então ele está imbuindo a própria energia dele dentro da faca para poder soltar ali os seus golpes. O Yuta acerta ele, corta a faca do Yuji, que dá um corte ali que é profundo, mas não é tão grave, não acertou nenhum órgão vital do Yuji. Só que o Yuji pega e faz o quê? Ele simplesmente, no que o Yuta força muito a espada vai diretamente no chão, o Yuji segura com a perna e mete uma porreta naquela espadinha mequetrefe do Yuta, que vai pros quintos dos infernos. E legal que as facetas do Yuta nesse capítulo não são nem um pouco as mesmas facetas que foram demonstradas nos capítulos passados. Ou seja, o que eu pressuponho é que o Yuta queira conversar com o Sukuna. Porque logo depois que o Itadori faz isso, a Rika aparece. A Rika que eu falei pra vocês que não tinha morrido lá no capítulo 0. Ela segura o Itadori, ela é muito forte. O Itadori fica sem entender mais ou menos o que tá acontecendo. O Yuta vai lá com o restinho da espada que sobrou, fura ali na barriga dele. O Sukuna primeiro ele faz uma cara de tipo, putz, que merda, hein? Só que depois ele faz uma cara de um sorrisinho. E o Yuta fala assim, desculpe, Itadori-kun. Eu não sei se esse Itadori-kun foi muito mais no sentido de ser algo mais íntimo do Itadori, em vez de ser um Itadori-san, alguma coisa desse tipo. Ou então ele falou só Itadori e não tem significado nenhum. Mas o rosto do Yuta não parecia de alguém que queria realmente matar o Itadori. Logo, eu pressuponho que o Yuta queira conversar com o Sukuna e o Sukuna agora entre na sua forma lá, se ative sua forma e fale com o Yuta. Ou então ele queira
lutar contra o Sukuna. Não sei o que o Yuta realmente planeja, vamos ver mesmo no próximo capítulo. Porque logo depois dessa cena a gente corta pra parte do Chozo. O Chozo tá tomando um sacode lá do Naoya. E o Naoya parece ter o mesmo poder do Naobito, né? A mesma bosta. Ele dá um toque no maluco, o maluco vira um quadro, ele vai lá e ataca o cara e mete a porrada. Parece ser a mesma coisa do Naobito. Ele não consegue usar sua manipulação de sangue, só que ele é muito rígido, ele é muito forte. O Naoya próprio pergunta pra ele, mano, qual é a tua? Por que tu é tão forte assim? E ele fala assim, né, mano? É porque eu sou um dos 10, e ele fala 10, ele não fala 9 fetos. E por que ele falou 10? 10 porque ele tá considerando o Itadori. O Itadori, sendo um irmão dele, é o 10º feto. Termina o capítulo aí. Então, vamos lá. O que eu achei desse capítulo? Gostei do Yuji. Falei, mano, o cara ele não tá 100%, mas ele ainda é muito forte. Mesmo o Yuta tem um certo trabalho pra poder lidar com ele. Lembrando que a espada do Yuta, se eu não tô enganado, ela não é amaldiçoada. Ela é a espada dele normal, que ele vai imbuindo a energia através da espada. Só que se não fosse a Rika, provavelmente o Yuta seria um ralé, um merda. Isso não é um hater, tá? Tipo, tô constatando fato. Se não fosse a Rika, ele não seria tão forte assim, provavelmente. Só que aí, partindo do que teve uma entrevista, se vocês não viram ainda, vão ver lá no canal Dias de Nerd, ele postou essa entrevista do Akutami Gege, explicando que a manipulação de memórias não existe. Não existe mais. Mas não só isso, ele falou que realmente o Chozo tem uma ligação com o Itadori. E os seus pais e um monte de coisa. Então, cara, o que eu tô pressupondo é que o Itadori, ele não deve ser um feto, mas talvez ele pudesse ter sangue. Sangue ligado ao Noritoshi Kamo. Como assim? Em alguns dos seus experimentos, sei lá, quando os pais do Itadori, sei lá, botaram ele ali na roda pra fazer esse experimento, o vô dele talvez foi contra, aí, sei lá, os pais dele morreram, o vô dele ficou cuidando dele, quem sabe? O que vocês acham? Mas eu acho que tem alguma ligação sanguínea. Só que assim, mesmo que o Akutami Gege tenha falado que o Chozo tem ligação, vocês têm que parar pra pensar que quando as memórias são inseridas dentro do Chozo, são memórias de coisas que nunca existiram. Então, logo, não é que signifique que o Itadori não é o irmão do Chozo. Eles têm ligação, mas eles não são irmãos. Então, alguma coisa que foi passada, talvez sanguíneo, mas não de feto. Talvez graças a essas memórias ele recobrou outras memórias onde tinha o Itadori ali no meio, alguns experimentos com essa criança Itadori, por isso que o Itadori, sei lá, nasceu muito forte, quem sabe. E talvez realmente o Itadori seja um plano do Sukuna, algo planejado de 1000 anos pra trás, porque a Uraume mesmo foi confirmada que ela é uma parceira mesmo do Sukuna pelo o Gege Akutami na entrevista lá que ele deu. Provavelmente ela tem 1000 anos, então, né? Talvez ali tenha alguma ligação, eles estejam trabalhando todos esses anos para que o Sukuna realmente volte à Era de Ouro, da Era Heian, acho que é esse o nome, volte e tudo mais. Bom, é isso, galera, que eu achei do capítulo, achei demais, quero ver o que vai ter no próximo capítulo. Acho que eles vão focar muito mais na luta do Chozo, principalmente porque encerrou com a luta do Chozo, e talvez dê algum corte lá pro Itadori com o Yuta. Gostaria de saber o que vocês acharam, o que vocês pensam dessa teoria maluca sobre o Yuji que eu pensei aqui. Pensei agora, tá? Não bolei nada específico mesmo, teria que pensar um pouquinho mais disso. Mas conversa comigo lá no Discord se você quiser, a gente pode trocar uma ideia sobre, beleza? Mano Joe tá vazando, muito obrigado pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou e comentou. Tô indo nessa, valeu, fui!